Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Introdução à Matemática. Meu nome é Leandro Faia, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como pesquisador no Laboratório de Termociências LaTermo. Bom, essa aqui é a aula que a gente vai ver a terceira parte, tá, do notebook de Introdução à Matemática de Introdução à Computação Simbólica. Então a gente começa a aula aqui olhando para essa subseção extração de partes de expressões. Mas nessa subseção a gente vai ver funções diferentes, tá? Maneira diferente de extrair, tá, partes de expressões algébricas. Tá? Então a gente começa aqui com essa expressão gerada por um polinômio, né, que a gente leva ao quadrado. Essa expressão com uma soma de alguns termos, né? E a gente vai começar vendo algumas funções. A função coefficient, ela vai te pegar o coeficiente, tá, nessa expressão de quem você especificar. No caso aqui eu estou especificando x, então eu quero o coeficiente de x nessa expressão. Então note que isso aqui é o coeficiente de x elevado a 1, não é da outra potência de x. Então você vê que quem multiplica x elevado a 1 aqui nessa expressão é o 6, e mais aqui na frente o 24y2. Tá? Então é o que ele retorna. A função exponent, na verdade, ele vai te dar agora o expoente de x naquela expressão, mas aí ele te dá o expoente mais alto. Tá? Então, no caso é x elevado ao quadrado, tá? Então você tem o expoente mais alto é 2. E é interessante a gente ver que essas funções coefficient e exponent, elas não precisam de você estar na forma expandida para fazer isso, a gente já fez isso para mostrar no exemplo, tá? Elas fazem a conta assim também, elas calculam a mesma coisa aqui, dando os mesmos resultados que anteriormente. A função variables, na verdade, vai fornecer uma lista de todas as variáveis independentes em uma expressão. No caso, essa é uma expressão, um polinômio x e y, tá? Então isso te dá x e y. Tá? A monomial list, na verdade, é uma função que você pega uma expressão, ela te dá uma lista de todos os monômios presentes na expressão. Então, todas as partes nessa soma, tá? São todos os termos, mas é uma lista dos termos. Se você somasse todos, você tinha o polinômio lá original. Então, para o próximo exemplo aqui, a gente vai fazer um expand de x mais y a sexta, tá? E aí a gente vai começar a ver que tem outras funções que a gente usou para pegar partes de listas que a gente pode pegar partes de quaisquer expressões, tá? Por exemplo, a função parte, né, que tem essa forma curta com coxistas duplos, permite você pegar, igual você pega o segundo elemento de uma lista, o segundo termo dessa expressão. Já que essa expressão é uma soma, a gente vai pegar o segundo termo da soma, que é o 6x5y. Tá? Se você quiser pegar o take agora, que é uma função que pega uma faixa de elementos, então o take, na verdade, dessa expressão 4 vai pegar os 4 primeiros elementos. Já como essa expressão é uma soma, ele continua retornando uma soma com os 4 primeiros elementos. Se você fizer o take com uma expressão com valor negativo, ele pega os 4 últimos. Tá? Se você quiser agora usar aquela função drop, que faz o inverso de take, né, ele vai fornecer uma expressão sem termos, tá? Eliminando alguns termos da expressão original. Então, se você tiver drop é menos 1, ele te dá uma expressão sem o último termo, contando do final. Drop é menos 3, te dá sem os 3 últimos. Tá? E se a gente lembrar da função take drop, ela retorna o resultado do take e do drop ao mesmo tempo, uma lista, na verdade, com os dois resultados. Então, take drop é,3 vai te dar uma lista que o primeiro elemento vão ser os 3 primeiros termos, que é o resultado do take, e o segundo elemento é o resultado do drop, que é o complementar. Então, isso aqui, na verdade, é o resultado de take, é,3, os 3 primeiros termos. E isso aqui é o resultado de drop, é,3, que é a expressão sem os primeiros termos. Então, naturalmente, se você somasse esses dois, você tinha a expressão original. Se você quiser fazer o inverso, né, você tem o resultado de take dos menos 3 dos 3 últimos, tá? E o resultado do take, do drop, né, sem os 3 últimos. Tá? Então, as funções numerator e denominator, na verdade, vão te dar o numerador e denominador de expressões. Tá? Então, nessa expressão aqui, numerator te dá, na verdade, o numerador, e denominator vai te dar, na verdade, o denominador da expressão. Tá? E por fim, a gente remove aqui o valor dessa variável que a gente definiu para os exemplos. Então, passando aqui para a segunda subseção dessa aula, a gente vai ver
expressões como funções de argumentos. Então a gente começa aqui vendo essa aula com um exemplo onde define uma lista. Aí você vai ver. Tá? E naturalmente, se você pegar a parte dessa lista, você tem o primeiro elemento. Tá? E aí o que a gente vai ver agora, o que acontece quando você pede a parte zero dessa lista. Aí se você tem a parte zero dessa lista, não faz sentido em termos de elementos, tá? Mas a parte zero da lista te dá, na verdade, que isso aqui é uma lista, ele retorna lista, né? Ele retorna uma função, na verdade, que é utilizada para representar a lista, tá? Da mesma forma que a gente escreveu lista ABC. Tá? Então, o que a parte zero está te dando, ela está te retornando a função head, na verdade, que a gente viu anteriormente, tá? Então, head isso aqui, e naturalmente head isso aqui é a mesma coisa, porque isso aqui é a forma abreviada para você escrever a lista, tá? Então, tá no meio. Então, tá pegando, escrevendo dessa forma, você fica mais fácil de ver o que ele pega. Você tem basicamente uma head de uma função aqui de argumento que vai te dar, e isso vai funcionar, na verdade, para qualquer função, tá? Então, isso, o head, na verdade, o nome para ele, para esse resultado, é o título da expressão, tá? Então, quando você escreve uma função na forma de f de argumentos, tá? F, né? É o título, tá? Então, e aí, interessante você ver que a gente já tinha visto o head de somas, produtos e potências que davam funções, as funções plus, times e power. Tá? Naturalmente, se pegar a parte zero de uma soma, o resultado é o mesmo que o head da soma. A parte zero de um produto vai te dar a mesma coisa que você pegar o head do produto, que é o times. E a parte zero de uma potência, tá? E aí, e se você, na verdade, utilizar esse nome dessas funções para escrever plus, times e power, né? Você basicamente vai ter soma, produtos e potências. Isso é igual a gente viu na aula anterior. Tá? Então, você pode utilizar, então lembrando que o plus, times e power são formas abreviadas para isso. Então quando você pega a parte zero disso, você tem o que é, você teria que isso aqui é uma soma, que isso aqui é um produto, que isso aqui é uma potência. Tá? E aí qualquer expressão, na verdade, você pode escrever dessa forma, tá? Então, eu mencionei anteriormente, se você pegar o f de A, B, C, tá? E você pegar o head disso, você tem o f. Da mesma forma que você pegar f de A, B, C, uma expressão qualquer, você vai ter o f também. Tá? Então, e aí se você, uma função que ajuda você a visualizar como é que uma expressão é escrita, na verdade, representada internamente na matemática, que é essa representação funcional que ele utiliza internamente, é a expressão full form que a gente já mostrou anteriormente. Então, só para pegar essa expressão aqui, vamos pegar o full form, ele retorna que isso aqui é uma multiplicação, tá? De uma soma plus ABC vezes uma potência d elevado a 2. Então isso aqui, na verdade, na forma interna representa assim. Então, essa forma, a função full form vai te ajudar muito a representar, a entender como é que a representação interna é feita. Por fim, a gente tira o valor da variável v. Dando continuidade à aula, a gente vai para a subseção representação de equações e inequações. Tá? A gente já viu operadores relacionais antes, tá? E aí o operador relacional que a gente vai utilizar para representar uma equação é um operador relacional dado pela função equal, né, que na forma abreviada você escreve com esse igual, tá? Lembrando que esse igual, você digita um igual, outro igual, e ao digitar o próximo número que ele dá uma compactada no operador. Então, você pode escrever assim, pode escrever assim, né? Lembrando que isso aqui é a forma abreviada disso. E o que acontece, no caso de x não ter valor numérico, tá? Essa comparação não vai dar nem true nem falso. E com isso, ele retorna, tá? Isso aqui numa forma de equal mesmo, não avaliado, e é isso que você vai usar para representar uma equação na matemática. Então, naturalmente, se você atribuir o valor de 4 a x, tá? E tentar fazer essa comparação, isso vai dar true. E tentar fazer uma comparação com outro número que não seja 4, isso vai dar false, tá? Então, para ser uma equação, você tem que x não pode ter valor, tem que ter um valor de x. Tá? Mas também, se você estiver tentando comparar dois lados, né, de uma equação que são idênticos, tá? Mesma forma, isso aqui vai te dar true.
tá? Porque isso aqui, independente do valor de x, está sempre true, tá? E naturalmente, bom, coisa mais simples ainda vai te dar true. Tá? Mas, na verdade, se você tentar comparar isso aqui, essas duas expressões aqui, que a gente sabe que analiticamente se tem o mesmo resultado, como isso aqui não está na mesma forma, ele não te dá nem true nem false, tá? E aí, na verdade, numericamente, se você fosse usar valores aproximados para A e B, como a ordem das operações que você vai realizar na hora de calcular isso aqui é diferente, isso pode dar uma diferença numérica, tá? Se você simplificar a expressão analítica, ele vai converter isso aqui para forma mais simples, que vai ser exatamente igual ao lado esquerdo, isso vai te dar true também. Tá? E aí, nesse momento, é bom introduzir duas outras funções que fazem comparações lógicas similares a equal e unequal, que a gente vai ver também. Tá? A função SameQ e a UnSameQ. A função SameQ, ele testa basicamente se duas coisas são iguais, mas nesse caso aqui, diferente do equal, se esses dois lados não forem idênticos, ele vai te dar false, ele te dá false por isso. Tá? A função SameQ tem a forma curta escrita por 3 sinais iguais. Tá? Basta você digitar 1, 2, 3. E nesse caso ele não compacta nada não. Tá? Então isso aqui, por mais que represente analiticamente o mesmo polinômio, né? Isso é falso porque não está na mesma forma. Tá? Se você, ao invés de simplificar, o que a gente fez anteriormente, dar um expand no lado esquerdo, tá? Isso dá true porque ele vai abrir isso aqui antes de comparar, vai te dar o mesmo resultado, aí vai te dar true. A função UnSameQ é o contrário, é um teste de desigualdade que vai te dar sempre true ou false. Você vê que UnSameQ de A, isso dá true, tá? Independente dos valores de A e B. Quer dizer, que nesse caso, como A e B não tem valor, tá? Essa forma não é exatamente igual a essa, então isso vai te dar true porque é diferente, tá? Se você fosse fazer essa comparação de um novo com A e B tendo valores numéricos idênticos, tá? Os dois valerem 3, por exemplo, isso daria false, né? Como a gente viu anteriormente, a gente pode distribuir o valor de qualquer expressão, uma variável, tá? Um símbolo, tá? E aí o que a gente vai fazer, a gente pode, na verdade, atribuir uma equação, que é uma expressão qualquer uma variável, e com isso utilizar essa equação posteriormente, tá? Então, se eu chamar EQ1, ele retorna essa equação. E aí, de maneira similar a equações, tá? Inequações se escreve, tá? Da mesma forma, mas você, em vez de utilizar a função equal, você vai utilizar outro comparador, outro operador, né? Relacional, outra função que faz comparação relacional. Então, no caso aqui, você tem uma equação x mais x2 maior ou igual a 3, que você pode escrever como greater, tá? E se você quiser, por exemplo, fazer x mais x2 diferente de 3, você escreveria isso aqui como sendo, tá? Esse operador, e aí ao digitar 3, que é um operador diferente, tá? Lembrando que isso aqui você pode escrever também na forma de equal, mesma coisa. São duas, e assim por diante para os demais operadores relacionais. Então, qualquer operação relacional que não seja o operador equal, você vai ter uma inequação. Equações e inequações você pode escrever juntos, né? Utilizando as diferentes funções lógicas. Então, se você quiser usar OR e AND, por exemplo, aqui, tá? Você tem uma combinação de equações e inequações, tá? Você tem primeiro por fora a função OR, tá? Lembrando que a função OR, você vê que no output ele já gera na forma compacta com esse barra barra, e aqui dentro tem dois ANDs, né? Essa função AND que é o EE, e aqui eu tenho no primeiro momento duas equações com o operador, e uma negação aqui com duas inequações, tá? Você pode combinar isso para escrever, para especificar um sistema, né, com restrições e assim por diante. Você pode, na verdade, modificar essa expressão lógica usando uma função chamada logical expand, que vai fazer um expand disso, mas considerando que isso aí é uma expressão lógica. Então você vê que ele modifica isso aqui, tá? Ele acabou, na verdade, eliminando esse not daqui, escrevendo tudo como ou isso, isso, ou isso, ou isso, ou isso, né? E para isso ele tive que mudar esse and aqui, tá? Para ou, né? E mudou essa comparação de maior que zero para menor ou igual a zero, isso aqui é a mesma coisa. Então, isso aqui ele consegue fazer esse tipo de coisa. Aí essa função, você pode escrever ela em qualquer outra expressão, independente de o que tiver aqui dentro ser uma comparação relacional, né? Você pode ser variáveis quaisquer, e aí naturalmente essas variáveis teriam que ter valores lógicos, né? Valores booleanos, né? Então, você vê que ele consegue, o logical expand também abre isso aqui tudo, tá?
independente dos valores de P, Q, R, S. Óbvio, se P e Q tiver alguma comparação relacional, ele trabalha nisso também, igual ele fez aqui, transformou esse maior que zero em menor ou igual a zero. E por fim, a gente limpa a variável que a gente atribuiu. Então, dando continuidade à aula, a gente vai para a subseção solução de equações. Tá? E para fazer solução de equações, a gente vai usar uma função, né, que a gente chama de solve, né, e ela resolve equações. Tá? Então, se eu pegar uma equação, por exemplo, do segundo grau aqui, resolve. Então, eu trabalho com ela dizendo qual é a equação que eu vou resolver e para qual variável, ou variáveis, como a gente vai ver mais à frente, a gente quer resolver. Como isso aqui é uma equação do segundo grau, naturalmente tem duas soluções. Ele retorna essa solução, as soluções, no caso, nesta forma, é uma lista de soluções e cada uma das suas soluções é dada numa outra lista. Né? Isso é feito assim porque, em geral, você vai trabalhar com mais de uma variável e você vai querer ter pares ou triplos ou trincas de soluções assim por diante, dependendo do número de variáveis que você tenha. Se eu usar a função n, na verdade, ó, você tem um valor numérico das soluções. Eu não mencionei aqui anteriormente, mas vale a pena perceber que as soluções também são retornadas na forma de regras. Tá? Tem x, uma regra x, setinha, uma solução e a outra solução assim também. E aí o legal de ser em forma de regra é que você pode utilizar isso com o operador, né, replace all, para você substituir essas soluções, né, numa expressão. Se for uma expressão com o próprio x, ao fazer isso, você vê que eu substituí isso aqui, as duas soluções, já na forma numérica, numa expressão x. Então você retorna uma lista com as duas possibilidades de soluções para a própria variável. Mas isso não tem que ser a variável, pode ser uma expressão qualquer. Então se eu utilizar isso, lembrando que isso aqui é o penúltimo resultado, então a mesma coisa que eu vou fazer aqui, é o output 684. Você tem uma lista dos valores de x2 mais 3x para a primeira solução e para a segunda solução. Então é uma vantagem você escrever o solve nessa forma aqui, ser uma lista de soluções. Tá? Então agora vamos resolver outra equação aqui. Tá? Então, tem uma equação de quarto grau. Tá? Você tem soluções, na verdade, analíticas. Tá? E aí você consegue, na verdade, muitas vezes, as equações de quarto grau, você sempre tem soluções analíticas. Tá? Mas equações de ordem maior, dificilmente você tem soluções analíticas. Tá? Esse exemplo aqui você tem uma solução analítica. Tá? 6 soluções, uma equação de sexto grau. Tá? Mas se você vai, por exemplo, para essa equação de quinto grau aqui, você não tem soluções analíticas, tá? E aí o que isso aqui, o que ele está mostrando aqui, se olhar aqui, esse é uma raizinha para indicar que são raízes da equação, mas se você clicar aqui em cima, isso aqui são objetos, na verdade, roots, na verdade, vocês podem. Isso aqui é só uma forma gráfica de representar isso, tá? Você tem, se você fosse em versões antigas de matemática, isso aparecia nessa forma exatamente como no root de 2, tá? Então isso aqui representa a primeira raiz, você vê que tem um root, aqui no final tem um número 1, tá? A segunda raiz, número 2 lá no final, a terceira raiz, número 3, a quarta raiz e a quinta raiz aqui no final, tá? Então é só para indicar que são raízes dessa equação, então, porque ele não tem uma forma analítica fechada para essa solução. Mas se você calcular a função n em cima disso, ele vai chamar um método numérico para calcular o valor dessas raízes. Então você vê que você tem 3 raízes reais e 2 raízes imaginárias, tá? E aí você também pode utilizar o solve, na verdade, para você especificando um terceiro argumento para ele, e esse terceiro argumento seria, na verdade, pode ser um conjunto, um domínio, né, para a solução. Então, você quer resolver essa mesma equação, mas agora eu quero dizer, não, só quero soluções reais, você pode fazer isso, e com isso você vê que ele só te retorna as 3 primeiras soluções, que as outras duas não são reais. Se você quiser as complexas, tá, ele retorna todas, lembrando que eu estou falando de conjuntos de números complexos que envolvem todos os reais. Tá? Você pode utilizar a função solve também para resolver sistemas de equações, e no caso você trabalharia com mais de uma equação, no caso aqui, tem uma equação e outra equação, e agora duas variáveis também, né? Então você tem a solução para esse sistema, assim, x e y. Tá? Se você for agora para o sistema mais complicado, de segundo grau, por exemplo, você vai ter duas soluções. Aí você vê, como mencionei anteriormente, você tem cada solução é um par, porque você tem duas variáveis, né? E aí, se você utilizar essa função, essa solução, né,
em x mais y, tá? Uma expressão, você vê, isso aqui é o resultado de x mais y para a primeira solução, para quando x é y, vale isso, y vale isso. E o segundo resultado é o x mais y para a segunda solução, né? Para o segundo par da solução. E aí, se você tentar usar só, começa a ter muitas equações, você pode ter problemas, naturalmente, né? Você pode chegar, você pode ter casos que não tem solução. Óbvio, um caso bem óbvio, se tentar resolver x igual a 1, x igual a 2, isso não tem solução, porque, né? E aí, nesses casos, ele retorna um conjunto vazio, tá? Porque não tem solução, não tem como ser x igual a 1 e igual a 2 ao mesmo tempo, tá? Se você tentar fazer esse tipo de coisa, tá? X igual a x igual a 2, tá? Ele não te dá uma solução também, tá? Por mais que se A fosse igual a 2, você teria uma solução, tá? Mas porque o solve ele busca uma solução geral, tá? Então isso não é geral para um valor qualquer de A, tá? Toda vez que tem uma função reduce que você pode utilizar para esse tipo de caso, que olha só, ele te dá um resultado um pouco diferente, tá? E onde ele te diz que, ó, você vê que o resultado é uma comparação lógica, AND, então na verdade a solução, né, é x igual a 2 se A for igual a 2, alguma coisa assim. Então, para ser verdadeiro, A tem que ser igual a 2 e x tem que ser igual a 2. Então, a gente dá, na verdade, reduz, na verdade, o sistema, basicamente. Então, num caso como esse, você consegue usar reduce para entender qual que seria a solução. Óbvio que isso aqui é um exemplo muito simples, mas vão ter coisas mais complicadas, as equações são maiores, que vale a pena se solve antes da solução, você tentar o reduce para entender quais são as condições necessárias para você ter uma solução. Tá? Então, ele simplifica o sistema de uma forma. Tá? A função eliminate, na verdade, também é utilizada para simplificar sistemas. Tá? E olha o que ele faz aqui. Você tem um sistema com duas equações, uma, duas, tá? E eu quero eliminar a variável y. Então, ele faz uma parte da solução do sistema para eliminar o y, então retorna só uma equação só, reduz uma equação naturalmente, tá? E retorna uma equação só na variável x. Tá? A função solve também pode ser utilizada para você eliminar variáveis usando um outro argumento aqui entre chaves. Tá? Então nesse solve aqui você tem o mesmo sistema, mas eu quero resolver para x e eliminando y. Naturalmente isso vai me dar a solução para x. Tá? Óbvio que essa mesma coisa poderia ser feita se você tivesse escrito o solve, né, de x, y, assim. Aí você teria as duas soluções, tá? Duas soluções, a solução para as duas variáveis, tá? Mas aí você tem a opção de, se você quiser usar só ter uma solução, fazer nessa forma. Tá? Um pouquinho diferente. E com isso a gente chega à última parte dessa aula, a subseção Introdução à Álgebra Linear. Então, no matemática, né, o que a gente vai utilizar para representar matrizes e vetores, que é o que estruturas que a gente comumente trabalha em álgebra linear, são listas, tá? E um vetor, a gente vai representar por uma lista unidimensional, a gente vai atribuir essa variável aqui, porque a gente vai utilizar nos exemplos. E uma matriz, na verdade, é uma lista de listas unidimensionais, elas têm que ter a mesma estrutura, né? Então, cada sublista dessa tem que ter o mesmo número de elementos. E aí, começando aqui, olhando a função parte, que a gente já viu que é utilizado para pegar partes de listas, você pegando a parte 1 de uma matriz, você tem a primeira linha da matriz, e da parte 1 pegando a parte 2, você tem um segundo elemento da primeira linha. Então, o elemento M1, 2. A função TensorRank, ela te dá a ordem tensorial de um tensor, e se você utilizar isso com vetores, vai te dar 1, para a matriz você vai te dar 2, e para um número que é um escalar qualquer, vai te dar 0. Né? Outras funções de teste interessantes são a função Matrix Q e Vector Q, que vão te dar verdadeiro ou falso, né? De acordo com a estrutura do objeto que você está testando. Matrix Q de uma matriz vai te dar true, lembrando que M é a matriz M. Já Vector Q da matriz vai te dar false, porque senão não tem estrutura de vetor, ele tem uma estrutura de matriz. E se você faz o mesmo teste no vetor, você vai dar false para a matriz, porque isso aqui não tem estrutura de matriz, mas te dá true para o vetor. E naturalmente, se você utilizar Matrix Q e Vector Q em objetos que não são vetores, não são nem listas no caso aqui, isso vai te dar sempre false, né? Então, sempre, tá? É que independente disso aqui, se não tem valor, isso aqui não é uma lista, tá? São funções que dão sempre true ou false. E se você tentar usar Matrix Q ou Vector Q
numa lista que não tem estrutura de matriz ou vetor, isso vai te dar sempre falso também. Isso aqui não é uma matriz porque a segunda lista só tem um elemento, enquanto a primeira tem dois. Isso aqui não é um vetor porque o segundo elemento é uma lista. Tá? A função TensorQ funciona de uma forma generalizada em relação à anterior, e que ela verifica que, na verdade, esses objetos têm estrutura tensorial. Tá? Então, TensorQ, primeiro, vai te dar true, porque são tensores de terceira ordem. TensorQ da matriz te dá true também, do vetor também. Mas se você tentar TensorQ no escalar, no número, por exemplo, isso dá falso. Então tem que ter ordem tensorial maior ou igual a 1. Quando você trabalha com matrizes e vetores, na verdade, o matemático, como trata como listas, ele faz operações como se estivesse trabalhando com listas. Então algumas dessas operações matematicamente fazem sentido, outras não, mas computacionalmente têm utilidade. Ao multiplicar uma matriz ou vetor por um número, ele multiplica todos os elementos, e isso matematicamente equivale a você multiplicar uma matriz ou um vetor por um escalar. Já se você tentar somar um escalar, um vetor ou uma matriz, a matemática dá um resultado, tá? Que matematicamente não tem muito sentido, tá? Mas ele tem uma utilidade computacional. Se você quiser adicionar 3 a cada elemento de um vetor, ele faz isso, e a cada elemento da matriz, tá? Tem uma operação que ele faz para todos os elementos dessa matriz ou vetor. Tá? E eu posso combinar também a multiplicação por um escalar com a soma de um número, tá? Então, matematicamente, a primeira parte tem sentido, a segunda não tem. Se eu quiser somar vetores de fato, eu tenho que fazer isso componente por componente. Tá? Isso é feito componente por componente. Então, basta fazer um vetor e, naturalmente, os vetores que eu vou somar tem que ter o mesmo número de elementos, senão vai dar um erro. Tá? Então, o vetor V, que é o vetor xy mais xpp, ypp, ele está somando xpp e ypp a cada um dos elementos, e, por último, somando xpp ypp, tá? A cada um dos elementos. Tá? xp, yp, xpp, ypp. O produto escalar dos vetores é feito com a função dot, tá? E aí você faz isso utilizando o ponto, tá? O ponto é a forma abreviada da função dot, tá? Então, um vetor, naturalmente, vetores têm que ter o mesmo número de elementos, senão vai dar erro isso também, tá? E a multiplicação entre matrizes e vetores também é feita pela função dot. Então, m.v é a multiplicação matricial, m por v. Multiplicação entre matrizes também é feita com dot, e de vetores por matrizes, tá? Então, isso aqui, na primeira operação, eu pré-multipliquei uma matriz ao vetor, e aqui eu pré-multipliquei o vetor à matriz, tá? Naturalmente, os resultados são diferentes, porque a matriz M não, você não sabe se ela é simétrica não, na forma que ela está não é simétrica. E eu posso fazer a operação também combinada de M, V vezes M vezes V, tudo com multiplicação matricial. E nesse caso aqui, como V é vetor e M matriz, é um escalar. Produtos vetoriais são feitos utilizando a função cross, tá? Então, você vê que se você não tem a forma para os vetores A e B, ele deixa indicado esse cross. Mas se você dá uma forma vetorial para isso, ele tem um resultado do produto vetorial de 1, 0, 0 por 0, 1, 0. Vai dar um vetor naturalmente na direção 0, 0, 1. E para os próximos exemplos, a gente define uma matriz. Agora, M dá com M1, M12, M21, M22, tá? A função det calcula o determinante dessa matriz, e a função tr calcula o traço da matriz. Lembrando que o traço é a soma dos elementos na diagonal principal. A diagonal principal por si só você pode obter usando a função diagonal. Ela te dá, na verdade, um vetor com os elementos da diagonal principal da matriz. Tá? A transposta e a inversa se calcula com a função transpose, transpõe a matriz, e a inversa você inversa de a matriz. Naturalmente, você pegar a inversa, pegando o último resultado, multiplicar pela matriz, tá? E simplificar, você tem a matriz de identidade. E para o próximo exemplo aqui, a gente define a matriz numérica agora. E a gente, para facilitar, a gente vai introduzir a função matrix form, que permite que a gente visualize essa matriz na forma de matriz, graficamente, digamos assim. As funções eigenvalues e eigenvector permitem que você calcule autovalores, tá? E autovetores da matriz. Então, a primeira função te dá uma lista dos autovalores, e a segunda função te dá uma lista dos autovetores dessa matriz. E você tem a função eigensystem também, que permite que você calcule os dois ao mesmo tempo. O eigensystem vai te dar um resultado que é uma lista onde o primeiro elemento é uma lista dos autovalores e o segundo elemento é uma lista dos autovetores. A função matrix power, ela te dá uma potência de matriz, na verdade. Então, o resultado vai ser multiplicar a matriz por matriz quantas vezes você precisar.
Então, matrix form, nesse exemplo de m,3, equivale a você calcular m vezes m vezes m. Então, mesmo resultado. A função matrix asp te dá aquela matriz exponencial calculada, que é uma coisa que aparece comumente em solução de sistemas diferenciais ordinários lineares. Tá? Então, é uma solução que envolve você calcular os autovalores, tá, da matriz, os autovalores, e te tomar exponenciais, na verdade, dos autovalores. Tá? Não vai entrar na forma como é que você calcula isso, mas a matemática tem esse motivo para você calcular isso, para ser útil na solução de sistemas diferenciais ordinários lineares. Para o próximo exemplo, a gente define uma outra matriz, mas agora a gente está fazendo de propósito aqui a definição e o matrix form junto. E note que você tem que botar o matrix form por fora da definição, porque se eu fosse colocar m igual assim, que é um erro comum, né, o que vai ficar salvo na variável m é o matrix form da matriz, não é a matriz em si só, não é uma lista. E isso vai dar problema em qualquer operação matemática que você vai fazer. Então, em geral, você vai fazer assim. E o B, eu não preciso botar matrix form porque é um vetor simples. Então, digamos que eu quero escrever um sistema linear de equações ax igual a b, onde x e b são vetores e é uma matriz. Tá? Então, eu vou calcular primeiro a parte da matriz vezes um vetor e eu vou, para introduzir um vetor de incógnitas, eu vou trabalhar com o vetor x1, x2, x3. Então, a matriz m vezes o vetor, né? Te dá um vetor, que eu chamei de mx, né? E eu posso escrever meu sistema mx igual a b. Então, é o vetor resultante de m vezes x igual ao vetor independente de b. Esse sistema eu solvei na variável syst, e agora eu vou usar a função solve, que a gente viu anteriormente para resolver equações, para o vetor. Tá? Ele me dá a solução. Tá? O problema é quando esse tipo de coisa começa a ficar muito grande, o solve começa a demorar mais para resolver. E aí, como isso é um sistema linear, é muito mais fácil resolver utilizando os métodos para sistemas lineares. Tá? E aí você tem um método, você tem uma função que faz isso, que é a função linear solve, onde basta você fornecer para ele a matriz M, o sistema, né? e o vetor B. Então, linear solve ele te dá um vetor solução, tá? Que é basicamente a mesma solução que a gente teve com o solve, mas ele é mais rápido, tá? Especialmente quando o sistema for grande. Então, e por fim, a gente remove valores das variáveis definidos nessa seção. E com isso a gente chega ao final desta aula. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, sugestão, crítica, pode anotar lá no comentário do vídeo ou enviar para a gente. Né? Se vocês gostarem da aula, fique à vontade para curtir o vídeo e lembre de seguir nosso canal para ficar atento às novidades.